Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais indiscutivelmente famosos da história, que desde seus primeiros dias se mostra muito emblemático, marcante, e hoje é um clássico quando o assunto é ser um herói. Então vamos falar dos feitos do Batman, no caso, sua versão dos Novos 52, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Possuidor de uma história simples mas forte, Bruce Wayne tinha uma vida comum na sua infância, sendo filho de milionários de Gotham City, até que isso lhe foi tirado quando um criminoso finalizou seus pais na sua frente durante um assalto. A partir daquele dia, a vida de Bruce mudou completamente, pois foi ali que decidiu fazer do seu objetivo supremo combater o crime, buscando impedir que outros passassem pelo mesmo que ele. Quando se tornou adulto, ele usou o dinheiro da sua família para viajar pelo mundo e aprender tudo o que pudesse para fortalecer seu corpo e mente, na esperança de induzir medo no coração dos criminosos. Voltando para Gotham, Wayne decidiu que era hora de finalmente se tornar um símbolo de ajuda para as boas pessoas, e terror para as más, e usou seu antigo medo de morcegos como inspiração para sua nova identidade. Assim, ele se tornou o Batman, um vigilante que faz coisas desde simplesmente mandar bandidos de rua pro hospital, até ajudar a salvar o mundo ao lado de heróis como Superman e a Mulher Maravilha. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só vamos lembrar de um fato, que é o Batman não ter poderes, ele é um ser humano no auge da condição física, o que nos quadrinhos é algo mais elevado do que seria na vida real. Começando pelo básico, vamos ver sobre sua força. O Bruce é forte o bastante para fazer o Coringa quebrar concreto ao golpeá-lo contra o chão, destruir uma moto na base da bicuda, e até fez o Crocodilo, um super-humano com boa resistência, rachar uma parede durante uma luta. Agora como feitos maiores, ele se segurou perto de uma turbina de avião e conseguiu se salvar de virar picadinho, arrancou a porta de outra aeronave com as próprias mãos, e com um esforço nítido, sustentou brevemente um pilar de pedra de tamanho considerável. Ao usar seu gancho, o Batman conseguiu até virar um carro em movimento, então mesmo sendo um humano, ele é bem forte. Na durabilidade, o cara é uma máquina. Graças ao seu traje, o Bruce pode suportar vários impactos e danos que fariam ele ir de arrasta se tivesse desprotegido, como atravessar paredes e bater contra prédios, além de protegê-lo contra lâminas e munição variada. Uma vez, ele foi pego muito perto da explosão de um disparo de tanque, mas mesmo assim, quando levantou, não demonstrou sinais visíveis de lesões. O Wayne até resistiu a uma reentrada na atmosfera, aqui o calor com certeza machucou e seu traje teve alguns danos, mas ainda é impressionante. Já nas suas lutas, o Batman suportou golpes do Exterminador, um super soldado bem forte, e até ficou de boa depois de tomar um murro do Shazam, que nessa ocasião estava alucinado, e fez o Bruce torcer uma viga de metal. Agora o auge da sua durabilidade, foi quando a Mulher Maravilha voou até o Batman, fez ele quebrar concreto, e ainda deixou ele cair de uma altura não muito especificada. Aqui, com certeza Diana conteve bastante da sua força, mas ser acertado pela própria Mulher Maravilha, sem poderes e sem traje, e sobreviver, não é para qualquer um. Na resistência de se cansar, ele também tá ótimo. Só um exemplo de leve foi durante seu treinamento na Noruega, onde o Bruce lutou por 28 horas, sem pausas, com um novo oponente sendo adicionado a cada hora. Outra situação foi que, devido a um bloqueio de tempo numa batalha, ele brigou por dias. E não satisfeito, o vigilante nem se incomodou ao ficar numa sala com pouco ar, sendo que um outro humano tinha ficado inconsciente. Na resiliência mental, o cara continua bem treinado, pois durante um confronto com um telepata, o Batman começou a ter pensamentos desconexos e erráticos, para não ter seus movimentos previstos, além de que outro telepata se impressionou por não conseguir ler sua mente. Na pura força de vontade, o Bruce se impediu de sentir frio, e ficou imóvel mesmo numa nevasca, além de ter sido treinado a se concentrar para não sentir dor. E nas suas próprias palavras, se tornou imune aos efeitos de todos os tipos de venenos. Na velocidade, ele é bem ligeiro. Ao se locomover por postes e fios de rua, o Wayne alcançou uma gangue de motoqueiros, e ainda teve tempo de fazer uma armadilha para pegar eles, e ao usar seu gancho, conseguiu chegar num carro que estava em fuga. Já no seu tempo de reação, no seu treinamento ele conseguia pegar uma flecha assim que era disparada, e até bloqueou um disparo do próprio Arqueiro Verde. Além de que, nas suas lutas, sua agilidade é o bastante para sair do caminho de vários tiros, ou mesmo usar sua capa para se proteger a tempo, até disparos a distâncias curtas foram evitados na base da acrobacia. E mesmo que seus sentidos não sejam aprimorados, o Batman tem uma sensibilidade sensorial muito apurada, sabendo que o vilão espantalho estava por perto, aparentemente pelo cheiro do composto químico usado pelo vilão. Na visão, ele conseguiu notar a Batwoman a quase 2,5 km de distância, e consegue lutar mesmo de olhos vendados. E pelo som de passos que se aproximavam, conseguiu estimar o número de pessoas que vinha na sua direção, dizendo que seria pelo menos uma dúzia de indivíduos. Nos equipamentos, ele tem basicamente de tudo. Indiscutivelmente um dos seus itens mais marcantes, o traje do Batman é cheio de acessórios muito úteis além da proteção tática. Seu capuz tem alguns tipos de sistemas óticos, podendo enxergar por ecolocalização, tem visão noturna e infravermelha, e até visão de raios X. Sua armadura também pode se conectar com o computador da Batcaverna, suas lentes conseguem gravar imagens para serem analisadas depois, e ainda possuem um scanner para analisar os oponentes em nível celular.
Sua máscara também tem uma espécie de blindagem psíquica para evitar detecção por médiuns, e um filtro de proteção metálica na região da boca. E pelo menos 2 vezes, o traje mostrou que pode absorver energia para enviar de volta, ou dispersar eletricidade. Já nas suas manoplas, as garras dos antebraços são resistentes o bastante para perfurar metal, e na região das palmas, tem circuitos para dar choque, ou se agarrar em paredes usando magnetismo. Sua capa pode ser usada tanto para planar ou voar, mas até sua capa é furtiva, tendo um revestimento refrativo para cegar câmeras. O Batman também tem seu indispensável gancho, que dispara rápido o bastante para evitar que ele seja pego numa explosão, e tem grande potência, podendo atravessar metais, fora que são poucas as coisas que cortam a corda do gancho. Também é impossível não falar dos clássicos batarangues, afiados para conseguir perfurar concreto, podem passar por escudos de energia, e ele carrega alguns feitos de um metal que dá danos em fantasmas. E claro, tem seu cinto de utilidades, com 140 compartimentos cheios de quase tudo, como lasers, filtros de respiração, ferramentas, kit de primeiros socorros, kryptonita, e por aí vai. Na inteligência, ele é muito estudiante. O Batman não é apenas o melhor detetive do mundo, ele na verdade é um gênio de várias áreas da ciência, como biologia, engenharia, cibernética e outros campos. O cara já criou um vírus que aumentou a temperatura do seu corpo para conseguir lutar contra o Senhor Frio, e construiu um sistema de clonagem e transferência de memórias, pro caso de ir de arrasto e poder ressuscitar. Uma vez, ele montou, num curto período de tempo, um scanner biométrico improvisado com tecnologia alienígena, e junto com o ciborgue, projetou um dispositivo que dá uma telepatia limitada para quem for usar. Wayne conseguiu ainda a proeza de falar com o Lanterna Verde pelo sistema de comunicação do Anel, dizendo que só fez uma engenharia reversa da rede de comunicação. Além disso, o Bruce tem um senso estratégico bem aguçado e é famoso pelos seus planos de contingência contra outros personagens, tendo criado um jeito de paralisar o ciborgue, e desenvolveu um dispositivo que sugou a força de aceleração do Flash. Ele também tem suas estratégias para derrubar o Superman, entre elas estão armas que usam energia solar vermelha, um robô feito especificamente para essa luta, correntes mágicas, sendo a magia um dos pontos fracos do Homem de Aço. E por último, um soro que transformaria o próprio Batman no Apocalipse, um dos inimigos mais fortes do Superman. Uma vez, o Aquaman de um futuro alternativo roubou alguns equipamentos do Batman que eram para conter outros heróis, e entre esses apetrechos, tinha um bastão que emitia luz solar vermelha, deixando o Superman mais fraco e vulnerável, uma granada temporal para desacelerar o Flash, e um dispositivo que inutilizava o anel do Lanterna Verde. No combate, ele nunca decepcionou. Como bem sabemos, o morcegão é um dos melhores lutadores do planeta, tendo treinado exaustivamente a maioria das artes marciais que existem durante suas viagens pelo mundo. Ele sabe como usar pontos de pressão, e em poucos meses, até conseguiu criar um novo estilo de luta para surpreender seus oponentes. O Bruce já derrotou, na pura trocação franca, quase 100 soldados armados, e também surrou mais de uma centena de guardas, junto com mais 4 meta-humanos, e também venceu um grupo da Liga dos Assassinos, que são guerreiros extremamente bem treinados, é como se ele fosse um exército de um homem só. Agora contra personagens famosos, o Wayne lutou contra o Exterminador, um dos personagens mais habilidosos e bem treinados da DC, e que ainda por cima é um super soldado. Nessa luta, os dois usaram tanto sua técnica e estilo próprio, quanto os equipamentos que tinham em disposição, e mesmo assim foi bem acirrado, até que eventualmente ambos acabaram se nocauteando. E uma briga que não pode ficar de fora, foi seu confronto com o Bane, um dos maiores vilões do Morcegão. O Bane tá praticamente no mesmo nível de treinamento e estratégia do Batman, e ainda é mais forte do que ele por causa do veneno, uma substância fictícia que funciona como um super esteroide. Nessa ocasião, o Bruce até acompanhou seu oponente, mas o vilão conseguiu obter alguns momentos de vantagem, só que daí o Batman decidiu jogar sério e apertou todos os botões do controle de uma vez, partindo para ignorância pura e golpeando o Bane com uma estátua. Finalmente, depois que esse último virou saco de pancada com cupom de desconto, o Bruce permaneceu de pé, enquanto seu adversário caiu todo ferrado pro chão. E por último, o Homem-Morcego lutou, sozinho, de igual para igual contra o Esquadrão Suicida, um time que tem alguns dos seus vilões, todos com habilidades variadas. Aqui, o herói mais se defendeu de alguns ataques do que lutou, porém ele estava ganhando tempo para sincronizar a frequência dos chips implantados nos vilões, com a de um dispositivo que ele portava, e assim que ativou, o esquadrão foi simplesmente derrubado. Ou seja, não importa quem seja o inimigo, o Batman dá um jeito de resolver. Nas fraquezas, vamos analisar. A maior fraqueza dele é a limitação da sua condição, porque embora seja muito inteligente e treinado em várias coisas, o personagem ainda é um humano que, tirando dinheiro e recursos, não tem poderes ou aprimoramentos reais, então coisas simples podem ser um problema. Por exemplo, se uma lâmina conseguir atravessar seu traje, o Bruce vai realmente se machucar e ter lesões que afetariam qualquer pessoa comum. Durante um desentendimento com a Era Venenosa, seu traje salvou ele de um choque elétrico que nocauteou a meta-humana, mas assim que a Era conseguiu tirar o filtro de respiração que o morcego usava, ele foi rapidamente nocauteado pelo gás tóxico do ambiente.
Além disso, sejamos honestos e imparciais. Se o Batman fosse lutar contra alguém poderoso como o Superman, sem qualquer equipamento, roteirista ou solução mirabolante do seu lado, o vigilante ia de arrasta, embora seja incrivelmente difícil ele se encontrar numa situação do qual não tem algum controle. E entrando numa parte mais psicológica, o Bruce é meio paranoico e tem uma dificuldade de confiar totalmente nos outros, sempre tendo planos de contingência pela possibilidade, ainda que remota, de que algum dos seus companheiros heróicos fiquem descontrolados ou se tornem vilões. Enfim pessoal, agora sabemos o quão completo e versátil é o protetor de Gotham. O Batman é facilmente uma das figuras mais essenciais e marcantes dos quadrinhos, e que mesmo sendo um símbolo de medo aos criminosos, Bruce Wayne sempre teve camadas de profundidade muito humanas e impactantes, que no fim do dia, independente do que acontecer, fazem dele um guardião silencioso, um protetor cuidadoso, um cavaleiro das trevas. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!